casa do Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, que é o que nos mantém firmes e fortes nos caminhos do Senhor. Amém? Quero cumprimentar também nossos irmãos internautas que estão nos assistindo aí de casa, do trabalho, da escola, de onde estiverem, que Deus assim possa levar essa mensagem ao coração de vocês também através do Espírito Santo, de uma forma transformadora. Amém? Como os irmãos bem sabem, hoje estaremos estudando a nossa lição de número 19, que tem por título As Profecias Despertam. Aleluias. Eu já vou dar início aqui ao nosso estudo, começando através do nosso texto áureo, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluias. Ali no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, e já de antemão, de início, essa palavra já vem como um alerta para nós. Aleluia. Porque a maior das profecias é a profecia que está contida dentro da palavra do Senhor, que é o ministério de salvação, aquele na qual foi o Senhor Jesus Cristo que trouxe até nós, né? Quando Ele veio à terra e levou sobre si todos os nossos pecados e nos deu assim, então, a chance, a oportunidade de um dia morar na glória juntamente com Ele, aleluias. E aqui é interessante que o nosso textuário diz assim: Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e os que as guardam, as coisas que nelas estão escritas, aleluias. Ou seja, de nada valerá para a nossa vida somente ler a Bíblia, somente receber uma profecia, se nós mesmos não acreditarmos nisso, aleluias. É através da nossa fé que o poder e a glória de Deus é manifestada em nossas vidas, porque temos que crer, porque essa palavra ela não é uma palavra vaga, à toa, não é uma palavra sem conteúdo específico, não é uma palavra sem valor, muito pelo contrário, é a palavra que mais se tem valor sobre a face da terra, é a nossa Bíblia Sagrada, é a palavra do próprio Senhor Jesus para os nossos corações, amém? Dando sequência, entramos na nossa verdade prática, que diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Aleluias. A mensagem que contém em toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela é em si uma profecia. Aleluias. E essas profecias, não só as que contém na palavra do Senhor, mas também as que nós recebemos através do Espírito Santo em nossos corações, e também quando Deus usa os seus profetas na terra para nos entregar aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor vai dar a nós, aquilo que o Senhor vai fazer com que nós venhamos fazer lá na frente, através do nosso ministério, na obra do Senhor, aleluias. E elas servem para produzir em nós esperança e confiança nas promessas divinas, amém? Dando sequência, entramos então para a nossa introdução. Na nossa introdução, irmãos, temos como palavra-chave é justamente a esperança. O título da nossa lição, né, é As Profecias Despertam, e a nossa palavra-chave ligada ao nosso título é a esperança. Aleluias. E veremos isso ao longo da nossa lição, que dentre tantas outras coisas, é justamente isso, até uma parte que foi bem focada aqui na nossa lição, é a parte da esperança. Deus agiu através do povo, no meio do povo, através dos profetas, de várias maneiras, com diversas profecias. Mas, acima de tudo, uma coisa comum que contém todas elas é justamente a esperança. Aleluias. Independente se a mensagem tenha sido de correção, exortação, de bênçãos, de prosperidade, sempre ao fim delas tem uma palavra de esperança. Ou seja, independente de como foram dirigidas essas profecias a nós, através dos profetas de Deus, e até mesmo naquela época, no mundo antigo, ao fim Deus sempre mostra que Ele sempre é fiel. Aleluias. Independente do que aconteça. E por mais que muitas das vezes o povo tenha saído da direção dos caminhos do Senhor, Deus ainda assim mostra a eles que, diferente de nós, como um ser realmente sobrenatural e acima de tudo e de todos, Ele nos ama de uma forma incondicional e mostra isso a nós a cada momento das nossas vidas. Amém? Nossa introdução diz assim: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. E aqui é até uma parte interessante, irmãos, porque ao estudar também essa lição, né, tem bastante conteúdo, aliás, dá para aprender muito aqui, mas eu vou estar esboçando aqui de uma forma um pouco mais resumida, por conta do nosso horário,
mas será tudo para a honra e a glória do Senhor. Diz assim, o Antigo Testamento se divide em profetas maiores e profetas menores. E o interessante é que esse título, profetas maiores e profetas menores, quando vamos estudar mais a fundo, não tem exatamente nada a ver com a questão de estatura ou importância desses profetas. Não, muito pelo contrário. A definição de profetas maiores e profetas menores é justamente ao volume desses livros. Aleluias. Ao volume dos livros que foram escritos por esses profetas, né? E dita ali então as profecias que eles entregaram ao povo através da ordenança de Deus, de visões e de tudo que Deus mostrava para eles, para guiar o povo no caminho certo, o caminho em que eles deveriam andar. Aleluias. Então, quando perguntarem a vocês, a nós, profetas, se os profetas maiores porventura têm mais importância que os profetas menores, não, irmãos, de maneira alguma. Todos foram de suma importância para o povo de Israel, até mesmo quando o reino estava dividido, Israel e Judá, né, com as mensagens que o Senhor entregava a eles. Só que cada um num período específico e no seu momento específico também. Porém, o nível de importância entre eles era totalmente igual, só que eram maneiras diferentes, em tempos diferentes, que Deus queria falar com o seu povo. Amém? E entramos então no nosso primeiro tópico, que tem por título os profetas maiores. Então, só aqui de antemão, para que possamos entender de uma forma um pouco melhor, é caracterizado aqui os profetas maiores, os menores. A questão dos profetas maiores são estipulados, então, em 5, que são, no caso, os profetas Isaías, o profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aleluias. Muitos estudiosos contam como 4, né, justamente por Lamentações ser um livro que pertence ao profeta Jeremias também. É mais ali um momento de pré-exílio ao início do exílio, ali, antes de eles irem cativos para a Babilônia, né, o momento em que Jeremias se entristece amargamente, porque se cumpre algo que havia sido avisado ao povo, e o povo, infelizmente, por não ouvir, sofreu consequências por isso. Amém? Mas como contamos aqui, como eu disse no início, como livros, então ele também é classificado aí como um livro um livro em si, os profetas maiores. Amém? E os profetas menores são no total de 12, mas isso veremos aí na continuação da nossa lição. Tópico de número 1, os profetas maiores. Subtópico também de número 1, diz assim, os profetas e a profecia. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Aleluias! Ou seja, os profetas, aqueles homens levantados por Deus, usados para falar com o seu povo, eram sim pessoas de suma importância no reino, né? De tantos reinos que houveram em Israel, em cada reino um profeta ali específico no qual Deus levantava, tinha suma importância para aquele reino e para aquele povo, porque por portar a palavra de Deus e levar ao povo, diretamente ao povo, aquilo que Deus queria para todo o seu povo, ele tinha então autoridade até mesmo sobre o rei em determinados momentos. E quando isso, irmão Danilo? Exatamente no momento em que o rei, porventura, passava a cometer coisas que afastavam o povo de Deus. Levava o povo a cometer coisas, atitudes, né, que eram contrárias à vontade do Senhor. Então Deus, com total autoridade ali, usava o profeta, em dados momentos, ele era usado ali por Deus para até mesmo corrigir ao rei em certos aspectos. Amém? E o significado literal, né, forma grega para profeta, é o proclamador e intérprete da revelação divina. Já no idioma hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, né, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus, ou seja, profeta, o portador da palavra do Senhor para o povo. Aleluias. Aleluias. E, quando necessário, censuravam seus atos. Amém. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com frequência ao passado, quer do presente ou futuro.
a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Aleluia. É isso que veremos agora, um pouco mais adiante, na nossa lição, que é justamente o nosso próximo subtópico. Nosso subtópico de número 2, peço a ajuda da igreja para estarem lendo, aleluias. No 3, em nome de Jesus, os profetas, agora a princípio iremos falar primeiramente sobre o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Logo na sequência iremos ver também a atuação, né, do profeta Ezequiel, juntamente também com o profeta Daniel. No 3, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia, Deus abençoe a igreja. Diz assim: Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá, aleluia, ou seja, o reino do sul. Esses dois profetas, irmãos, são profetas que são, né, denominados pré-exílio, ou seja, profetas que atuaram, né, de forma literal antes do exílio do povo, né, de Judá, o povo de Deus ali, para o cativeiro babilônico, aleluia. Eles tiveram suma importância nessas profecias, né, antes desse acontecimento com o povo de Deus. Aleluias. E profetizaram especificamente, né, no reino de Judá, que foi a queda então de Jerusalém, né, a capital de Judá, pelo Império Babilônico. Isaías, dentre tantas profecias, Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como um juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio. Preste bem atenção. Predisse o retorno de Judá do exílio. Antes, diz assim, denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Ou seja, Deus, por intermédio da vida do profeta Isaías, anunciou não só, denunciou, aliás, a rebeldia que o povo estava cometendo ali, naquela época, naquele momento, como também usou esse mesmo profeta, né, para predizer ao povo ali o retorno de Judá exatamente do exílio, aleluias, babilônico. Ou seja, no mesmo profeta, Deus mostrou, aqui nós podemos compreender a soberania e ao mesmo tempo a misericórdia do Senhor com o seu povo. Porque o profeta, ele anuncia que o povo estava rebelde, estava a cometer atos que eram contrários à vontade do Senhor. Porém, esse mesmo profeta é o mesmo quem diz muito lá à frente, nos capítulos muito lá à frente do livro de Isaías, que esse povo também voltaria do exílio, aleluias. Mas tudo isso teria uma condição, e é o que veremos na nossa lição também, aleluias. E profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi, e o seu ministério libertador. Ele também foi um profeta muito usado para pregar a respeito do Messias, né? Aliás, é considerado o profeta messiânico, né? Um dos profetas que mais citou, né, sobre Messias, sobre a vinda de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Mas eu vou me ater mais aqui ao tema da nossa lição, que é, no caso, o despertamento das profecias. E Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado. Vaticinou, irmãos, pressagiou, pressentiu, né, ou até mesmo profetizou, né? No caso aqui, Jeremias, ele veio um tempo depois de Isaías. Porém, ele não só concretizou, né, que Judá cairia, Jerusalém cairia, né, para o Império Babilônico, como também ele viveu o momento do início disso. Nós veremos aqui também. A restauração do remanescente e a chegada de Cristo como renovo de justiça. Nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram o despertamento e a esperança. Aleluia, irmãos. O profeta Isaías, que foi antes do exílio babilônico, ele foi um profeta que atuou no período do reinado do rei Ezequias. Aleluias. Que era um rei, né, segundo
né, as vontades de Deus, né, instituiu ali sobre o povo rituais religiosos e costumes que faziam com que o povo agradasse ao Senhor, aleluias. Porém, em determinado momento, o povo se rebela ao Senhor, começa a tomar atitudes que estava desagradando a Deus. Então é nesse momento em que Deus usa o profeta Isaías para poder alertar o povo. E dentre tantas essas mensagens, principalmente também contendo nelas a mensagem cristocêntrica, né, que é a respeito de Cristo, mais atento aqui à nossa lição de hoje, Isaías pregou muito o arrependimento ao povo. Mostrou ali então o que aquele povo estava cometendo e as consequências que aquilo teria diante do Senhor. Então começou a alertar o povo, para que o povo se arrependesse e para que o povo se convertesse verdadeiramente a Deus. Porque se o povo fizesse isso, Deus poderia livrá-los do cativeiro, aleluias, poderiam livrá-los do exílio, aleluias, que estaria por vir. E isso também foi profetizado pelo profeta Isaías para o povo. Ou seja, o que eles estavam fazendo, a forma que aquilo estava chegando a Deus e as consequências que aquilo teria, aleluias. E nas nossas vidas hoje é da mesma maneira. Esse mesmo Deus é o nosso Deus hoje, que nos ama, tem misericórdia de nós, mas quer nos ver perto dele, aleluias. É o Deus que nos ensina e nos instrui a fazer aquilo que agrada a Ele, para que possamos estar debaixo da sua proteção. Porque Deus também, assim como usou o profeta Isaías para avisar o povo as consequências daquilo, é o mesmo Deus que também nos mostra hoje, que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então esse é o Deus que nos ama, e esse é o mesmo Deus que nos abre os olhos espirituais, para que possamos entender qual é o tamanho do amor de Cristo por nossas vidas. Aleluias. Continuando aqui na nossa lição, a atuação do profeta Isaías, né, no reinado do rei Ezequias, foi quando Deus usa ele, né, o profeta Isaías viveu mais 4 reinados, viveu num total de 4 reinados, né, e segundo os historiadores, né, com base na Bíblia Sagrada e as informações históricas, Isaías, porventura ali após o reinado do rei Ezequias, veio o reinado do rei Manassés. E após o reinado do rei Manassés, veio o reinado do rei Amon. Ou seja, os reis e seus filhos sucessores. Manassés, filho de Ezequias, e Amon, filho de Manassés. E segundo os estudos, né, os historiadores, com base na Bíblia Sagrada e nas histórias, afirmam que possivelmente Isaías já era morto na época do rei Manassés. E aqui, eu estou citando isso para que a gente entenda exatamente como Deus agiu, né, diante do seu povo. Era então ali o rei Isaías sendo usado por Deus para trazer essa profecia, essa mensagem de alerta ao povo no reinado do rei Ezequias, porém o povo não se arrepende. Então morre o rei Ezequias e vem então em seu lugar o seu filho, o rei Manassés, que segundo a Bíblia foi um reinado também muito longo sobre a nação. Porém um rei que também quebrou aqueles rituais religiosos, quebrou aquela reverência que o seu pai tinha instituído, o rei Ezequias, no reinado anterior. E Deus ainda não se agrada. E como se não se bastasse isso também, passa o tempo do reinado do rei Manassés vem e morre, e passa a reinar o seu filho, o rei Amon, aleluias, posterior ao rei Manassés. Outro rei que também não era de acordo com a vontade do Senhor. Outro rei também que não induzia o povo, não inspirava o povo a servir a Deus. E quando então morre o rei Amon, é o momento então em que vem o período do rei Josias. E por que você está dizendo tudo isso, irmão Danilo? Porque é exatamente o que eu queria chegar, irmãos. No período do rei Josias, é justamente o período em que entra a atuação do profeta Jeremias. Então vejamos bem, segundo a história aqui dentro da Bíblia, Isaías disse aquilo ao povo, alertou o povo, né, de tudo que estava acontecendo, desagradando a Deus e as consequências daquilo, porém, se o povo se arrependesse, Cristo teria misericórdia deles. E nesse reinado o povo não se arrependeu. Acaba esse reinado, vem Manassés, o povo também continua rebelde. Acaba Manassés, vem o reinado de Amon, e o que acontece? O povo permanece rebelde. É aí então que Deus levanta o profeta Jeremias. Aleluias. Ou seja, não foi do dia para a noite, irmãos. Não foi apenas em um mês, em um ano, em 10 anos. Foram 2 gerações. Após 2 gerações, o povo permanece infiel a Deus. Irmão Danilo, então por que em todo esse tempo Deus simplesmente não foi lá e usou ainda na época do profeta Isaías, que ele era um profeta contemporâneo juntamente com os outros profetas menores, que vamos ver aqui mais à frente?
mas ele é quem Deus estava usando especificamente para essa mensagem, por que não usou ele então para que dissesse ao povo que, olha, dei uma chance a vocês, dei uma chance novamente, vocês não estão dando importância a isso, então pronto, já que não está dando importância, vamos acabar tudo por aqui. Não. Pela mesma maneira, irmãos, que não é feito isso conosco hoje. Foi justamente o que eu disse lá atrás. A misericórdia do Senhor é tão grande que mesmo após 2 gerações, Deus levanta um outro profeta e vem trazer uma mensagem semelhante à mensagem do profeta Isaías. Quando então se levanta o profeta Jeremias e começa então a alertar o povo novamente. Olha, passou-se uma geração, passou-se outra geração, vocês permanecem rebeldes diante dos olhos do Senhor. Mas o Senhor usa, através da minha vida, para falar a vocês, arrependam-se, aleluia. Convertam-se verdadeiramente a Cristo, convertam-se verdadeiramente a Deus, o Deus soberano, o Deus da nação de Israel, de Judá. E Deus vai livrá-los, né, do que virá lá na frente. E o que acontece? O povo novamente não ouve também as palavras do profeta Jeremias. E é então quando Deus usa ele mais uma vez e diz ao povo o que iria acontecer. Então o profeta Jeremias diz ao povo, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não temerem verdadeiramente ao Senhor, dentro dos vossos corações, virá sobre vós uma nação. E essa nação causará a queda de Jerusalém. Aleluias. Então só aqui entendemos, irmãos, que Deus não é um Deus que se ira facilmente, ou que rapidamente perde a paciência com os seus servos, com os seus filhos. Não, muito pelo contrário. É o único Deus que verdadeiramente tem um amor incondicional por nós. Porque se fosse em qualquer outra situação, ou um Deus mundano, ou feito por mãos de homens, como vemos aí em algumas histórias, que castigava o povo, que vinha sobre o povo coisas ruins, presságios ruins, e atingia aquela geração e a outra geração. Não, Deus agiu de maneira diferente. Porém, o nosso Deus também é um Deus de justiça. E a sua palavra se cumpre em nós. Quer seja boa, ou quer seja consequência dos nossos atos. Porque a palavra de Deus nunca é ruim para nós. É sempre boa. Porque Deus tem a intenção de nos proteger e não nos castigar. Mas esse povo, infelizmente, sofreu da consequência dos seus próprios atos. Porque então Jeremias ali diz a eles, então, que aquilo iria acontecer. E aquilo acontece. Segundo os historiadores, né, dentro da palavra de Deus, nessa época, então, já não existia mais o profeta Isaías. Né? O profeta Isaías já havia falecido, já há uma geração ou 2 gerações atrás, por volta ali do rei Manassés, mas Jeremias firmemente traz essa mensagem ao povo. E o livro de Lamentações de Jeremias foi justamente quando Jeremias começa a ver o início disso acontecer com o povo. Porque, diferente de Isaías, Jeremias profetizou, mas viu acontecer aquilo que o Senhor tinha avisado ao povo. Que é lá no livro de 2 Reis, no livro de Crônicas também, quando vemos a nação de Nabucodonosor, os caldeus, mais conhecidos por nós como os babilônicos. É então nesse momento que o império de Nabucodonosor invade a Jerusalém e destrói totalmente Jerusalém. Destrói o templo de Judá, ali na capital, em Jerusalém, destrói a casa do povo, destrói os edifícios, destrói tudo. Então, Isaías foi um profeta pré-exílio, foi antes do acontecimento de fato. Já Jeremias foi pré-exílio, foi antes disso acontecer, mas também o início de tudo isso. E o livro de Lamentações é justamente quando o profeta Jeremias chora amargamente, vendo o sofrimento do povo depois que aquilo aconteceu. Da mesma maneira é Deus com a minha e com a sua vida. Deus não se alegra por ver nós aqui na terra sofrendo consequências daquilo que fizemos em desobediência diante do Senhor. Por isso que Ele usa de amor para com nossas vidas todos os dias, um amor e uma misericórdia infinita que se renova a cada dia, para que em nós não aconteça coisas semelhantes ao que aconteceu no povo lá atrás, que infelizmente pagou o preço daquilo que cometeu contra o Senhor. Então, no livro de Lamentações, Jeremias chora, se entristece muito e se expressa ali abertamente, profundamente, sobre o sofrimento que ele viu na face de cada uma daquelas pessoas, da nação ali de Judá.
sofrendo com a invasão do rei Nabucodonosor, aleluias. Só que o rei Nabucodonosor, irmãos, era um rei muito esperto, muito inteligente. Não era um rei que atacava de qualquer maneira, mas era um rei que, além de atacar, queria extrair o melhor daquele povo na qual ele atacou, aleluias. E é o que vamos ver um pouquinho aqui mais à frente, porque é exatamente nesse momento que entra então a atuação dos profetas Ezequiel e Daniel. E é interessante, porque os dois tiveram um papel literal no meio do povo, só que em momentos, até mesmo em momentos iguais, só que em ambientes diferentes. E aí, nisso nós veremos ainda mais o cuidado de Deus sobre o seu povo. Que diz assim, subtópico número 3. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento, e pronunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Aleluias. Irmãos, aqui nós vemos exatamente o quê? No momento em que o profeta Jeremias, vê o princípio daquela profecia acontecer com o povo de Judá, no meio dessa invasão do rei Nabucodonosor, são levados então ali o povo cativo, se cumprindo a profecia. Só que no meio desse povo é levado também o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. E o interessante é que esses profetas também foram levados cativos juntamente com todo o povo. Da mesma maneira que os outros foram arrancados de lá à força, eles também foram. Só que o rei Nabucodonosor, muito esperto, os irmãos conhecem a história, percebeu quem eram os nobres, os mais inteligentes e sábios ali. É quando há essa separação. Ele percebe que Daniel é um desses, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E é o momento então que Daniel vai para a corte do rei. E está ali pertinho de Nabucodonosor. Olha bem, presta bem atenção à maneira como Deus age. E no mesmo tempo que isso, está o profeta Ezequiel, aleluias. Só que Ezequiel está onde? Ezequiel está exatamente no meio do povo. Então, mesmo no meio do exílio, Deus ainda olhava pelo seu povo, aleluias. Mesmo no exato momento em que o seu povo estava sofrendo a consequência daquilo que eles mesmos buscavam, que eles mesmos buscaram, aleluia, com suas próprias mãos, Deus ainda estava no meio do povo. Então entra em cena o profeta Ezequiel, no meio do povo ali, no meio da multidão ali mesmo, junto e misturado com todos eles, aleluia. Vamos dizer assim, fazendo o trabalho mais espontâneo ali, cara a cara com o povo, mas um trabalho muito árduo e foi muito, muito bem executado por ele. Ele começa então a pregar exatamente o quê? O arrependimento àquele povo. Então só aqui nós vemos, tem amor maior do que esse por nós, irmãos? Não existe em nenhum lugar da face da terra, aleluias. O amor do Senhor pela minha e a sua vida é o único amor verdadeiro que há nesse mundo. O profeta Ezequiel, então, usado tremendamente por Deus ali, começa a pregar o arrependimento no meio do povo. Ele tem ali visões e passa também ao povo algumas dessas visões. E Deus usa ele veemente, para que mesmo assim, mesmo com toda aquela situação, vê se aquele povo realmente se quebrantava o seu coração diante do Senhor para se arrepender. Enquanto isso, está o profeta Daniel, lá na corte, pertinho do rei, no lugar, no patamar mais alto, perto de um rei considerado tão inteligente, um dos maiores reis do mundo antigo. E Deus o usando, aleluias, para provar e para mostrar para Nabucodonosor que ele é Deus independente do que aconteça, aleluias. E Deus mostrou a Nabucodonosor que mesmo seu povo ali, sendo cativo pela nação dele, e tendo tido ali todos exilados, e sofrendo, Deus ainda estava olhando por eles, e no momento certo Deus iria agir. E aqui nesse momento nós vemos o tamanho da sabedoria do Senhor. Porque enquanto Ezequiel está ali no meio do povo, mais achegado, abraçando o povo, para que eles possam quebrantar o seu coração e se arrepender, está Daniel lá na corte, aleluias. Fazendo tudo aquilo que Deus mostra para ele com a sabedoria que Deus deu a ele, aleluias, para amenizar a situação do povo enquanto estava no exílio.
E o profeta Daniel era também tão íntimo de Deus, que foi o profeta no qual Deus usou para mostrar quanto tempo duraria tudo aquilo ali. Que foi o período que aquele povo ficou cativo, que foi o período de 70 anos. E não só aquilo, mas profecias acerca do fim dos tempos, aleluias, e da volta de Cristo. Em forma de mistérios, mas Deus vai revelando a Daniel, e aquilo ali, Daniel vai entendendo tudo aquilo ali. Então Deus mantém um profeta, servo justo e fiel, no meio do seu povo, para gerar ainda assim o arrependimento, apesar das consequências, e mantém um outro profeta fiel também, ao lado do homem mais poderoso daquela nação, a qual tomou o povo de Judá, para que a situação ali fosse de certa forma amenizada ao povo, para que o povo não sofresse ainda tanto assim, aleluias. Ou seja, Deus está com os olhos fitados em mim e você a todo momento, irmão. E a misericórdia dele é tão grande, que até mesmo quando estamos no meio do erro, Jesus Cristo ainda assim olha por mim e por você, aleluias. Não há escapatória, não há saída com o nosso Deus. Ah, Senhor, mas no momento em que eu estava na dificuldade, pode até mesmo ser aquela dificuldade que eu mesmo me coloquei dentro dela. Onde estava o Senhor? O Senhor estava ali, irmãos, à nossa frente, pronto para estender a mão e nos tirar desse cativeiro, aleluia, nos tirar desse exílio. Então aqui nós aprendemos o quê? Que assim como o povo de Israel, nós, seres humanos, servos do Senhor hoje, muitas vezes sofremos consequências de algumas coisas, porque deixamos de olhar para o Senhor. Porque sinceramente não queremos olhar para Deus e aceitar aquilo que Ele tem para nós. Foi isso uma das coisas principais que Deus quis mostrar para aquele povo naquela época. Aleluias. E mais à frente então, é o momento em que Deus usa, através da vida de Daniel também, para clamar por misericórdia do povo, juntamente com Ezequiel lá, no meio do povo literalmente. E como resposta, é onde Deus revela a Daniel o tempo da restauração da nação. Só que quando Deus revela isso, Daniel não desce lá correndo da corte do rei e vai correndo avisar no meio do povo. Não, irmãos. Deus é sábio, infinitamente sábio, aleluias. Ele fica lá, na corte, guardadinho, lá em cima. Mas com base naquilo que o Senhor mostrou para ele, ele começa a fazer coisas ali, diante do palácio. E uma dessas coisas é justamente mostrar o poder de Deus. Porque nós sabemos que depois desse período, o Império Babilônico cai. E aí então é finalmente quando o povo volta do exílio e é restaurado. Aleluias. E é restaurado então a fé daquele povo. E o povo volta novamente a olhar mais para Deus e não para si próprio, não só para suas vontades, mas entender que a vontade do Senhor é soberana. Ou seja, de uma forma ou de outra, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? E chegamos na sinopse do nosso tópico 1, que diz assim: os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente, tanto no reino de Judá como na Babilônia. Ou seja, foi o que acabamos de ver. Deus não só usou no momento antes de eles serem levados, mas também como usou profetas fiéis lá dentro, quando eles estavam num momento de sofrimento. Vamos então para o nosso tópico de número 2, que são a respeito dos profetas menores. Peço a ajuda dos irmãos para estarem lendo novamente, amém? Subtópico de número 1, os profetas do reino do norte. 1, 2, 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão,
os profetas do Reino do Norte. São eles, né, considerados profetas menores, né, pela questão do volume de seus livros, como eu já havia dito aqui aos irmãos. E esses foram dois, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Irmãos, esse tempo aqui, né, que foi o período em que Amós e Oséias foram usados como profetas do Senhor, foi um momento antes, um momento lá atrás, né? Apesar de a nossa lição estar após a explicação dos profetas maiores, né, no exílio babilônico, isso aqui foi um acontecimento bem antes, quando a nação ali de Israel, no Reino do Norte, tinha como inimigo os assírios, que é um povo muito cruel também, né, um povo muito sanguinário, que inclusive é aquele mesmo povo no qual o profeta Jonas, outro profeta menor, é usado, né, para pregar o arrependimento a eles, aleluias. E Oséias, então, aleluias, Amós, né, Amós profetizou quando Israel vivia uma grande prosperidade, contudo, Deus reprovava as ações do povo. Ou seja, mesmo num momento de prosperidade, um momento que, né, que financeiramente o povo estava muito bem, havia erros sendo cometidos ali pelo povo. Então, Amós também é um desses profetas no qual Deus usa para alertar o povo, né, daquilo que eles estavam fazendo, desagradando ao Senhor, que era o suborno, a corrupção e a injustiça. E ele também foi um dos profetas, né, não com tanta evidência como Isaías, mas também usado para vaticinar, né, ou seja, um termo que vem de profetizar também, o cativeiro como julgamento. Ou seja, então isso aqui foi muito ainda lá atrás. Então a misericórdia do Senhor, ela veio perdurando, né, na vida do povo, não só a partir de Isaías à frente, mas muito antes mesmo de Isaías. Ou seja, foi um período muito longo, irmãos, cometendo coisas ruins, corruptas, né, coisas que vão totalmente contrárias à vontade de Deus, até que realmente chegasse, né, o Império Babilônico e tomasse ali a nação de Jerusalém e derrubasse a Jerusalém. E temos aqui também Oséias, que condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Então só aqui vemos as coisas que o povo chegou a fazer. O povo era sim o povo de Deus. Porém era um povo que estava totalmente sem visão, um povo que estava totalmente sem instrução. Mas o engraçado é que não era por falta de instrução, porque Deus estava usando seus homens na terra para instruir eles ao que eles deviam fazer. Porém, o problema do povo aqui, dentre todos esses problemas, né, o maior deles foi a negligência. O ato de simplesmente não ouvir aquilo que Deus estava falando com suas vidas, né, para agir de uma forma misericordiosa na vida daquele povo. E Oséias, nós conhecemos a história, foi o profeta no qual, né, se apaixonou e, segundo a história, casou com Gomer, né, uma mulher que era considerada prostituta, né. Alguns historiadores dizem que isso não foi de forma literal, né, foi de forma figurativa, mas outros afirmam que foi sim, de forma literal, né. Ele teve um relacionamento com essa mulher, ele se casou com essa mulher, e o interessante é que Deus permitiu isso para que Oséias sentisse um pouco daquilo que Deus estava sentindo sobre a nação. Porque, da mesma maneira, o povo, infelizmente, estava agindo similar a uma meretriz. Mas por que isso? Como assim, irmão Danilo? Porque o povo estava trocando Deus por outra coisa. Então, isso entristeceu muito o coração do Senhor. O povo chegou ao ponto, foi tantas coisas más que o povo cometeu diante de Deus, que chegou ao ponto de o povo deixar de adorar a Deus para idolatrar outras coisas. Então é onde Deus levanta também o profeta Oséias para falar com o povo, deixar claro ao povo que eles estavam fazendo isso, e isso também ia ter consequências, isso não era agradável diante do Senhor. Então em todo momento o Senhor nos avisa, em todo momento o Senhor nos alerta, aleluias. Em todo momento o Senhor nos mostra o que é para ser feito. Mas cabe a nós dar ouvidos àquilo que o Senhor tem para nós. Dá ouvidos ao que o Senhor coloca em nosso coração. Dá ouvidos ao que o Senhor apresenta diante das nossas vidas, diante dos nossos olhos. Aleluias. Porque senão de nada vai valer, irmãos.
vai ser como o povo, que tendo um Deus tão grande e glorioso, procurou adorar outras coisas banais, não dando assim importância ao Senhor. E é o momento então que Deus usa o profeta Oséias, né, para repreender ao povo de todas essas atitudes más que eles estavam cometendo diante de Deus, e usa ele também para alertar o povo que, como consequência disso, né, a nação seria conduzida ao cativeiro pela Síria. Aleluias. Um povo tão cruel, irmãos, um povo tão violento, ou seja, mais uma vez em que o povo sofre pelas consequências daquilo que fizeram de forma errada diante do Senhor. Só que, apesar dos erros, ambos os profetas também foram usados para anunciar a promessa de Deus em restaurar o povo. Aleluias. Então eles também, assim como Isaías e Jeremias, também foram usados para profetizar que haveria uma restauração para o povo de Deus. Só que se houvesse um arrependimento verdadeiro. Porque se continuasse daquela maneira, eles iam continuar sofrendo nas mãos dos assírios e posteriormente, muitos anos depois, nas mãos do Império Babilônico. Dando sequência aqui, aleluias. Só para também deixar esclarecido aqui para nós, para que tenhamos um melhor entendimento, Amós foi um profeta que atuou em Israel, né, o Reino do Norte, né, e seu ministério profético ocorreu, né, durante o reinado do rei Uzias, lá em Judá, aleluias, no Reino do Sul, e do rei Jeroboão II em Israel, no Reino do Norte. E Oséias foi um profeta que atuou também no Reino do Norte, né, um profeta contemporâneo a Amós, né, diz, segundo os historiadores, que Amós era um profeta que atuou no mesmo período, só que um pouco mais jovem que Oséias. E seu ministério ocorreu durante o período de muitas inconstâncias políticas internas, injustiça e corrupção no reinado de Israel. Além disso, o povo havia se corrompido com a religião cananeia, aleluias, né? E provavelmente Oséias foi um contemporâneo mais jovem, né, do profeta Amós. Foi no mesmo momento que o profeta Amós. Seguimos então adiante para o nosso subtópico. Aleluias. Nosso subtópico de número 1. O subtópico de número 2, perdão, igreja. Os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá, ou seja, mais um profeta, também que disse a mesma mensagem, de uma forma diferente, em uma época diferente ao povo. E Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. E Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição do grande dia do Senhor e a restauração dos remanescentes. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então, durante todo esse tempo, até mesmo através da vida desses profetas também, Deus insiste em prover o livramento para aquele povo, num ato de amor e misericórdia constante ao povo de Israel. Aleluia. Aleluias. Seguindo um pouquinho mais à frente, vamos ao nosso subtópico de número 3. Nós acabamos de ver, foram os profetas menores que também atuaram antes do exílio. E agora vamos ver os profetas menores que atuaram pós o exílio, depois do cativeiro babilônico. Os profetas de Judá, pós-exílio, são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Aleluias. Aqui já é um profeta que anuncia as coisas boas, aquilo que Deus tanto prometeu para o povo lá atrás, né, que faria de bom a restauração que haveria ali. E seguindo disso também, o profeta Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. E o profeta Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Aleluias. Irmãos, Ageu foi o profeta que profetizou durante o período da reconstrução do Templo de Jerusalém. Após aquele tempo de exílio, então, né, quando vem o governo persa, né,
e destrói, né, faz ali com que caia o Império Babilônico, né, e o rei Ciro, né, ele permite que os exilados voltem à sua terra natal. É quando há o início desse momento de restauração ali no povo, que é quando o povo volta para ajudar. Só que ali, quando o povo volta para ajudar, é o mesmo momento em que Deus usa a vida do profeta Ageu, do profeta Zacarias e do profeta Malaquias. O profeta Malaquias um tempo um pouquinho depois. Mas o interessante é que, mesmo o povo voltando, quando o povo vê tudo aquilo destruído, Jerusalém caída, aleluias, o templo totalmente destruído também, Deus, por intermédio da vida do profeta Ageu, anuncia então ali a restauração. Só que Deus usa o profeta Ageu também, de uma forma mais específica ao templo, porque mesmo depois daqueles 70 anos, e o povo voltando à sua terra natal em Judá, e vendo Jerusalém e o templo todo destruído, a primeira atitude do povo não foi reconstruir o templo de Jerusalém para o Senhor. O povo se preocupou mais consigo mesmo, com eles próprios. E o povo começa então a reconstruir suas casas, os edifícios. É o momento então em que Deus usa o seu profeta e fala: peraí, depois de todo esse tempo, depois de todos aqueles avisos que eu dei, e depois do livramento que eu dei para a vida de vocês, após o exílio naquele império tão maldoso do rei babilônico, o rei Nabucodonosor, a primeira coisa que vocês pensam quando voltam para a sua terra, a nação, é reconstruir as suas casas? Não. É onde Deus usa esses profetas então para alertar o povo. E esse momento era exatamente no momento que reinava o rei Zorobabel, que é onde Deus usa Zacarias, o profeta Zacarias, para falar com ele, e Ageu persuadindo o povo. Mais uma vez, Deus usando dois profetas, no mesmo momento, em lugares diferentes. Você começa a entender como Deus age, aleluias. Irmãos, Deus não deixa escapar nada. O Senhor, Ele age em cada detalhe, e é exatamente nos detalhes pequenos que a gente acha que não tem importância, é justamente nesses detalhes que o Senhor age nas nossas vidas. É isso que tem importância, sim, nas nossas vidas para Deus. E Ageu, então, vai persuadindo o povo, e o povo para o que estava fazendo para reconstruir o templo. E se cumpre a profecia, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E é construído, então, pela segunda vez, o templo de Jerusalém, para que o povo, então, voltasse a adorar a Deus, aleluias, de uma maneira sincera, voltasse finalmente a olhar para o Senhor, depois de todas essas consequências, depois de todas essas coisas sofridas, aleluias. E temos aqui também o profeta Malaquias, que veio após Ageu e Zacarias. O profeta Malaquias atuou durante o período pós-exílio, né, especificamente entre os anos 458 e 433 a.C., e ele viveu também no tempo de Esdras, né, e no tempo de Neemias. E o seu ministério ocorreu em um contexto quando os judeus estavam sob o domínio persa, e havia ali então sido construído o templo. As denúncias de ofensas morais e religiosas de Malaquias ecoam o período de Esdras e Neemias, indicando que o livro foi escrito entre a vinda de Esdras e a segunda visita de Neemias, um tempo depois, quando infelizmente o povo volta a cometer coisas que desagradam, né, a princípio desagradavam ao Senhor Deus. Mas em tudo isso, nós vemos expressamente, abertamente, o valor que cada um de nós temos para o nosso Senhor. Porque não importa quão pecadores somos, quão falhos somos ou quão humanos somos, Deus ama a mim, ama você e ama nós, de uma forma igual e incondicional, aleluias. Então, através dessa palavra, meu irmão, que você possa deixar o Espírito Santo agir dentro do seu coração e ter a certeza que Deus está contigo, aleluias. Não importa o que aconteça, independente do que aconteceu, Deus estava com o povo, em todo momento Deus estava com o povo. O povo passando por momentos diferentes, mas o Deus era o mesmo. A providência do Deus era a mesma, aleluias. Foi o mesmo Deus que levantou profetas diferentes, para insistir na misericórdia e no amor dele pelo seu povo, aleluias. E assim é nas nossas vidas nos dias de hoje também, aleluias. E partimos então para o nosso subtópico de número 4, que fala a respeito dos demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Aqui nós vamos ver uma outra nação, que infelizmente teve um fim trágico, né? Não como a nação de Israel, mas um fim ainda pior,
né, justamente pela sua negligência, né, inteira, 100%, à voz do Senhor. Porém, a mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Aqui é quando Deus usa o profeta Jonas. Nós conhecemos a passagem, manda ele a Nínive, né? Ele não quer ir, mas de uma forma ou de outra, Deus faz com que ele vá. E um dos motivos por ele não querer pregar a palavra para aquele povo é porque, primeiramente, era o medo que ele tinha, porque o povo assírio era um povo muito violento, um povo muito sanguinário. Foi tanta a sua maldade diante dos olhos de Deus, que Deus manda o profeta Jonas como último recurso para que aquele povo se arrependesse. Primeiro foi o medo, e segundo, porque, infelizmente, o próprio profeta Jonas não estava aceitando em seu coração que Deus perdoasse aquele povo. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê a diferença do amor de Deus para o amor que nós temos, o amor que nós sentimos. O amor que nós sentimos depende de uma condição. O de Deus não depende de nenhuma condição, aleluias. Ele ama da mesma maneira. Seja como for, Ele ama da mesma maneira. Ele não tem parte no pecado e no mal, porque Deus não habita onde o mal habita, porque Ele é luz e o mal é trevas, aleluias. E Deus não se mistura com as trevas. Por isso que em dados momentos, se estivermos indo para um caminho que se afasta da luz do Senhor, o Senhor não vai se achegar a nós, porque não se achega ao pecado. Mas Ele não nos abandona por isso. Ele ainda assim estende as mãos e fala: filho, volta, porque eu estou aqui de braços abertos te esperando, aleluias. Eu te dou uma nova chance. Então, Jonas vai e prega para aquele povo. E aquele povo se arrepende. E Deus restitui aquela nação. Porém, infelizmente, né, após 150 anos, né, 150 anos depois, Deus levanta um outro profeta, o profeta Naum, só que dessa vez num cenário diferente. Aquele povo foi restaurado, só que infelizmente só por um tempo. Após esse período, o povo volta a cometer atrocidades novamente, e ainda piores do que da outra vez. É quando então Deus levanta o profeta Naum e usa ele para o extermínio daquela nação. Aleluias. Então os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Foi o que Deus estava ensinando ao povo de Judá. Vocês sofrem porque vocês insistem em fazer o mal. A partir do momento que vocês se arrependerem de verdade e fizerem o bem e olhar para mim, que sou o seu Senhor, tudo se fará novo, e eu restaurarei a cada um de vocês e a todo o povo. Aleluias. E o interessante, irmãos, é que os assírios, eles eram um povo muito forte, né, uma nação muito forte, e eles faziam parte eles estabeleceram, né, o seu reinado mais ao norte ali da Mesopotâmia, né, e interessante que ali ao norte da Mesopotâmia dominavam os assírios, e ao sul da Mesopotâmia dominavam justamente os babilônicos, aleluias. Então lá atrás, os assírios por muito tempo dominaram o povo babilônico. Porém, chega momentos depois, muitos anos depois, que até mesmo o Império Babilônico também supera o povo assírio, aleluias. Aleluias, exatamente. Chega um momento depois que a nação da Babilônia, aleluias, né, supera, né, a nação da Assíria, ali, os assírios. Só que havia essa diferença, essa distinção entre eles. Nabucodonosor, um rei inteligente, intelectual, né, era também mau, só que não era violento, né, tão sanguinário contra aquele outro povo. Então, aqui nesse momento, nós entendemos exatamente o quê? A nação do Senhor sofreu com os assírios lá atrás. E sofreu de uma forma cruel. E após tantos e tantos anos depois, eles voltam a sofrer, só que agora no cativeiro babilônico. Ou seja, infelizmente o ato de negligenciar literalmente o que Deus fala, o que Deus ensina. Porque se antes eles viveram aquela experiência com um povo que foi ainda pior, por que se deixar levar por coisas vãs que desagradam a Deus para sofrer novamente lá na frente? Foi infelizmente o que aconteceu com aquele povo. Mas em tudo isso, Deus os ensinou, né, trazendo a restauração novamente, para que cumprisse tudo aquilo que Ele usava da boca dos seus profetas para entregar ali ao povo. E assim nós chegamos à sinopse do nosso tópico 2, que diz assim: os 12 profetas menores
foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Amém? Entramos então ao fim da nossa lição e entramos na nossa conclusão, que diz assim: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a sabedoria, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Foi como a gente aprendeu aqui hoje. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Aleluias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim também eu dou por encerrada a minha participação. Eu peço perdão aos irmãos, esqueci de colocar no slide, mas a nossa próxima lição, aleluias. As profecias trazem esperança, lição de número 20, né? Será ministrado na nossa EBT aqui no sábado, às 18 horas. E assim eu quero agradecer ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade, também ao nosso pastor presidente, que tem confiado a nós esse trabalho, juntamente com o nosso pastor João Paulo, e a todo o corpo de obreiros da igreja.